Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez agora nessa nova playlist fala do IDE, dos componentes. Se vocês quiserem que a gente fale também de como de coisas da linguagem mesmo, sintaxe, essas coisas assim, então por favor deixem nos comentários que vocês precisam ver isso, porque eu estou assumindo que o pessoal que assiste o canal todos já conhecem a linguagem Clipper e, portanto, já sabem como funciona essa parte. Então, não há necessidade de ir atrás de sintaxe, de mostrar como o que é função, o que é variável, essas coisas assim. Se vocês, então, acharem que é uma coisa necessária, que é uma coisa importante, porque alguém não conhece ou alguma coisa assim, então, por favor, deixe nos comentários no canal que eu faço vídeos relativos a isso também, tá? A linguagem em si, não só quanto aos componentes, tá bom? Então, por favor, deixe nos comentários o que vocês acham que é necessário ou não, tá? Sobre esse vídeo, a gente vai falar dos formulários. Esses formulários, que são as telas, pode-se dizer, que eles são os componentes principais do sistema, no que a gente vai utilizar no IDE, porque tudo que é componente visual, botões, edit box e coisas assim, todas as coisas, imagens, tal, todas elas são dentro de um formulário. Então você vai montar todo o seu sistema em cima de formulários. E esses formulários vão ter outros componentes que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, por isso ele é o primeiro componente que a gente está vendo e é o mais importante do sistema. Tá? Então agora vamos lá para o IDE para ficar mais visual a explicação, mais simples. Então já estamos aqui no IDE. Eu vou criar um projeto novo. Quando a gente cria um projeto, já criei aqui no diretório canal, eu vou colocar aqui esse projeto, que vai ser o projeto relativo a essa playlist. Como vocês podem ver, na hora que a gente cria um projeto novo, ele já cria o primeiro formulário, tá? Nosso formulário principal. E já está abrindo também o PRG. Então, vocês estão vendo que aqui é a nossa telinha, bem o padrão, né? Tem o ícone no canto, um espaço para um título e o X para fechar. São as coisas básicas, tá? De qualquer tela no Windows. Né? No Windows ou no iOS, qualquer um desses, tá? E você tem, que ele abriu já o PRG, nosso PRG ele faz a chamada da tela. Então, se a gente compilar agora o nosso gerar um executável aqui, ele simplesmente vai abrir a janela e pronto, ele vai gerar um executável que vai abrir essa janela. Uma janela que não tem nada no momento. Tá? Eu tive, como em alguns comentários, dúvidas do pessoal de o que fazer quando a janela está. Você faz toda a movimentação, toda a criação das coisas na janela e aí começa, trava e você não consegue ir adiante. A minha recomendação isso eu dou essa recomendação em todos os desenvolvimentos, tá? Não só nessa linguagem, mas qualquer outra. Vai fazer a parte de desenvolvimento, então façam aos poucos. Por exemplo, você criou a janela, compila, vê se está tudo direitinho. Tá? Antes de eu compilar aqui, eu vou só mostrar o, aqui o nosso o fonte desse FMG para poder falar um pouco sobre isso. Estava demorando para abrir aqui a pasta. Folder, tá aqui.
Desculpem, o computador está meio lento, mas é que realmente não é, esse computador não é a última geração, porque financeiramente não está dando, tá? Então eu estou fazendo as coisas de acordo com o que dá. O canal não dá recurso, então porque não tem inscrito suficiente, não tem visualização suficiente, não tem like suficiente, então é um canal que é só pela, pode-se dizer que pela paixão de programar, mais nada, porque não tem financeiramente nenhum retorno. Aqui, se ele montar aqui o esquema do FMG, botar na formatação, na verdade ele não colocou na formatação, deveria ter colocado. Esse FMG ele não está, deveria ter colocado texto sem formatação aqui. Vamos mostrar aqui que é do Arbor. Pronto. Ele deve formatar. Então aqui no PRG, como vocês estão vendo, ele vai fazer é a nossa função principal. Então ele carrega a janela, quer dizer, ele carrega esse load window, vai fazer o que? Ele carrega a especificação da janela, que é a especificação que está nesse FMG. Então ele vai procurar esse nome main, ele vai procurar como sendo qual é o FMG que tem aquela especificação, tá? E aí ele vai buscar esse FMG, onde você tem o define window, você tem uma série de coisas, tá? Se você quiser ver já num outro formato aqui, eu não sei porque ele não formatou, tá? Deveria ter formatado. Vamos abrir no bloco de notas que você vai conseguir ver a formatação. Não, nessa pasta. Aqui. Abrir como. Vamos procurar aqui. Você tem um bloco de notas. Notepad. Abrindo aqui. Não veio com formatação. Mas enfim. Formatação aqui. Já que não veio, eu vou abrir aqui mesmo. Seria isso daqui. Então você tem a definição, posição, aí tamanho, virtual width, virtual range. São todas as propriedades, na verdade, que ele vai colocar. Aí com cursor, e assim por diante. Tá? Vocês estão vendo que tem várias informações. A gente vai ver exatamente o que são essas informações. Então aqui, geralmente você não edita, tá? Esse FMG. Todas as coisas que você faz, ele já coloca lá. Então, na hora que ele vai executar o programa, ele carrega a definição do formulário main, no caso, FMG. Então, todas as telas que vocês forem fazer, eles vão ter um load window alguma coisa. Esse alguma coisa é o nome do FMG que está sendo usado como definição, tá? Aí, no caso aqui, ele está como centralizado, aí ele ativa. Na hora que ele ativa, ele aparece a janela, tá? Então, esse é o processo normal, que é o padrão que ele já faz, tá? Então, qualquer coisa que você queira acrescentar no sistema, na tela principal, você vai usar nesse main.prg.
Você pode, por exemplo, criar uma função ou escrever aqui mesmo, na partir da linha 4, todos aqueles comandos set ou funções set que você vai usar. Set language, uh, no set, você tem também vários, você tem o set date, tem vários sets que você pode usar. Aqueles mesmos sets do Clipper. Pode ser que tenha um ou outro que não funcione, mas por causa da linguagem, por causa de não ter tido um equivalente no Harbor, tá? Mas você, a princípio, você vai colocar aqui. De novo, recomendo, se vocês vão colocar, fazer as mudanças, aqui, por exemplo, eu vou lá, se eu mandar já compilar, eu não fiz mudança nenhuma, ele vai abrir a janela. Então, vocês vão fazendo as mudanças, coloquem duas, três mudanças, duas, três alterações quanto às configurações, vão lá e executam. Se não executar, vocês tiram e colocam uma por uma, até descobrir qual que está errada, tá? Assim vocês conseguem fazer uma coisa um desenvolvimento mais eficiente. Fica trabalhoso, porque você tem que ficar compilando toda hora? Fica. Mas acontece que você vai conseguir menos erro e você consegue saber exatamente o que está gerando novos, novas coisas, algum erro que possa estar sendo colocado por causa de incompatibilidade ou alguma coisa assim, tá? Lembrando, isso daqui vai gerar uma aplicação Windows, tá? Uma aplicação gráfica. Então, nem tudo que a gente usava nas aplicações baseadas em tela não gráfica, em tela DOS, o que que acontece? Nem todas as coisas que a gente utilizava vai utilizar aqui, por causa das características do aplicativo gerado. Então, tem que se tomar cuidado e levar isso em consideração, tá? Quanto a o main.fmg, vocês viram que tem uma série de definições. Que definições são essas? Você tem aqui nesse gerenciador do objeto, você tem, ele está apontando para o nosso main.fmg, que é um do tipo form, que é formulário. E você tem aqui as propriedades e os valores dessas propriedades. E você pode mudar o que você quiser aqui. Quando você muda alguma coisa aqui, ele vai automaticamente corrigir o main.fmg. Por isso que a gente não edita lá no main.fmg, porque você pode fazer isso aqui, tá? Você pode ter essa mesma informação aqui. Aqui você tem as propriedades, várias propriedades para a janela. Lembrando que você tem propriedades que são específicas de janela, tem propriedades específicas de label, propriedades específicas de botão e assim por diante. E você tem também propriedades que estão presentes em todos ou a maioria dos componentes, tá? Então, tenha sempre isso em mente na hora que você mexer nas propriedades, você vai conseguir entender melhor o que que é cada uma, certo? Já já a gente mexe nas propriedades. E você tem também os eventos. Esses eventos que estão aparecendo aqui são eventos relativos à janela, ao formulário, tá? Então, ao tipo de objeto form. Então, você tem todos esses tipos de eventos que você pode estar tá mexendo. Esses eventos, eles são, para quem já viu linguagem orientada a objeto, são justamente o que acontece, tipo, a janela quando ela está tá num estado que está esperando alguma coisa, ela está esperando os eventos ocorrerem. Quando um evento desses ocorre, ele vai chamar uma função, ou seja, um método relativo a esse objeto, tá? Então você vai criar as funções relativas a isso. Então, por exemplo, um evento onInit, ele é, como o próprio nome diz, é um evento relacionado à inicialização da janela, ou seja, quando ela inicia, quando ela vai abrir, quando faz a carga dela, tudo, aí vai ter executar o onInit, toda vez que ela vai ser aberta, tá? Então você pode colocar coisas aqui relativas a isso, mudanças de propriedades de algum componente interno dela e assim por diante.
tá? Que você queira na hora que você vai fazer a inicialização. Aí você vai fazer isso, você está vendo que o valor aqui está new, você vai adicionar aqui uma função, clicando no mais, uma função relativa a isso, tá? Por que que eu estou já colocando aqui das propriedades? Porque agora a gente, dos eventos, porque agora eu vou mostrar a tela da ajuda. Lembra que eu falei já em vários vídeos que você tem essa ajuda HMG Reference? Pois então, nisso daqui você vai saber as várias coisas sobre cada componente. Então a gente vai agora dar uma olhada nisso para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer e o que você pode fazer. Tá? Vamos lá. Na hora que a gente clica lá no HMG Reference, ele vai abrir o navegador na tela da referência. Isso aí é uma página de internet, só que ela está localizada no seu computador. Não precisa de ter um servidor de internet, nada disso para isso. Tá? Que ela está localizado já dentro do seu computador, que é colocado quando você instala o HMG. Então vamos dar uma olhada nela. Então aqui você tem um navegador aqui no Chrome, que é o que eu estou usando. É, quando você abre, clica lá no HMG Referência, ele vai abrir o seu navegador e você vai conseguir ver essa tela de ajuda. Aí você tem várias informações, está em inglês, então você tem aqui um tutorial em espanhol também, se precisar. Mas a gente vai ver direto as partes de janela. Então você tem os vários componentes, tal, e sendo que você vê que tem um destaque aqui nas janelas, que são os formulários. Por quê? Por causa justamente da relevância desse tipo de componente. Ele tem um tópico só dele. Tá? Então você tem os comandos, como é que você vai ativar, a declaração, tudo isso aqui é como está lá no FMG. Então as definições, olha só, isso aqui é que fica dentro do FMG, fica esse layout. Deveria ter mostrado com esse layout, tá? Que mostra todas as características. Você vai ver que tem aqui as várias propriedades e se title, icon, visible, topmost, todos aqui são propriedades. E você tem aqui o onInit, onRelease, onInteractive Close, onMouseDrag, onMouseMove, todos aqui são os eventos. Então o que acontece? Que são os eventos que ele fica esperando para você conseguir colocar, você poder trabalhar com isso, né, com esses eventos. Você tem aqui também a parte de eventos em si e de métodos. Métodos são funções que você vai utilizar. Não tem aquele do method que a gente já usou em outras telas. Então, para você, no método, para release, do método activate, são esses métodos aqui que você vai utilizar de acordo com a necessidade, tá? Para ativar, para adicionar, tá vendo? Você vai adicionar um controle, você vai adicionar uma coluna, algum tipo você está num controle do tipo grid, então são métodos que você aplica, tá? E você tem as funções normais também que a gente utiliza, funções da linguagem. Então você vê que você tem bastante informação aqui, tá? Tem como se usa PDF, tem parte de impressão, print system e assim por diante, tá? Miscelâneas dos comandos, ó, set auto scroll, set browser, set code page, tudo aqui são as coisas que a gente utiliza para as configurações e está aqui disponível para vocês verem como é, tá? Como a gente está aqui no Chrome, por exemplo, lá você não sabe se você tem dificuldade com o idioma, você pode marcar o trecho e tentar fazer a tradução, por exemplo. Você pode vir aqui, aí você pode tentar traduzir, tá? No, abrir o Google Tradutor e fazer a tradução dessa frase, tá?
Então você tem esses recursos do que é do próprio navegador. Não tem nada a ver com o HMG. Então voltando agora à nossa janela. Sair um pouco do tema, desculpem, mas já estava explicando como usar esse help. Então você tem aqui a carga da janela, as definições, o comando de declaração, que são as coisas que ele já cria sozinho, né? O declare window, ele é o que vai usar na hora que você está que ele vai definir, né? Aquela janela. Então, você vê que aqui ele deu um load window, está aqui. Você tem esse declare window o define está aqui, define window. O declare window você vai usar quando ele vai aparecer, na verdade ele gera automaticamente no PRG daquela janela quando você cria uma janela adicional, tá? Na janela principal você não tem o declare window, mas nas outras você tem e ele adiciona isso sozinho, tá? E aí você entra na definição tá lá no FMG. E por que eu vim aqui? Porque você tem propriedades e essas propriedades são as mesmas que constam que constam aqui no nosso formulário. Então você tem o backcolor, o call, cursor, tudo isso daqui você também tem aqui, ó, call aqui, backcolor aqui embaixo, tá? E como você pode ver, algumas têm um R, tem um W, um D e outras não tem nada, tá? O que significa? As que têm o R são, são propriedades de leitura. Você lê essa propriedade, você lê qual é a informação. Por exemplo, Foxed Control, ele está querendo saber se aquele controle, no caso aquela janela, ela está com o foco colocado nela. Então você vai ler essa propriedade e ele vai te retornar verdadeiro ou falso, para você saber se aquele controle, que é, no nosso caso aqui é uma janela, se ele está com o foco nele. Então você vai saber que essa janela está tendo o foco, ela está na frente e tudo mais. Tá? É uma propriedade de leitura, você não altera essa propriedade. As que não tem nada, você pode alterar sem problema nenhum. E você pode definir lá na hora que você constrói no HMG, na hora que você está construindo aquela definição. Então por exemplo, essas que são read-only, eles não vão aparecer no nosso aqui, na nossa listinha de propriedades. Você vai ver que não tem essa focus aqui, viu? Não tem o focus, porque ela é somente leitura. Já o W, ele tem aqui, porque você tem o cursor, ele é do tipo W. Você pode alterar o cursor, tá? Então ele não te retorna nada, ele só permite que você configure. Você pode tanto fazer a configuração através daqui da propriedade, quanto você pode fazer a alteração através do programa, tá? Se você quiser deixar sempre no seu programa com alguns padrões, você pode criar uma função de padrões, um PRG que você vai carregar com um PRG com essa função, que você vai carregar em todos os seus sistemas esse tipo de informação, tá? E aí você carrega isso nessas propriedades, tá? Padrões de cor, padrão de cursor, ícones e assim por diante. Então você tem, ó, o ícone, ele é somente leitura. Aqui você até tem como alterar, porque você altera o ícone na definição, tá? Mas depois disso, você não tem como alterar um ícone no programa. Então isso aqui, na verdade, ele se refere bem à utilização, porque aqui você faz a definição, né? Na montagem. Mas aqui se refere você usar essas propriedades através da função getProperty ou setProperty.
Então, get property você pega o que está naquela propriedade. Set property você vai configurar aquela propriedade. Os que estão como read only aqui, como R, você consegue usar o get property. Você consegue pegar a informação, mas você não consegue setar essa informação durante o programa. Então, o ícone é uma coisa dessa. O ícone você pode colocar na definição, mas você não consegue utilizar ela durante como set property, tá? Então você consegue ler, mas você não consegue alterar ela durante a sua execução. Você não vai ter a janelinha e alterar o ícone dela durante a execução. Tá? Ele vai ser sempre aquele ícone da janela, o íconezinho lá no canto. E os que são com o D é que você não consegue acessar essa informação via comando, nem set nem get property. Você só consegue utilizar isso na hora que você vai definir a sua propriedade, definir as características da sua janela. Então, se tem o botão de minimizar, se tem o botão de maximizar, isso aqui você não altera durante a execução do programa. Você altera isso lá na definição, lá naquele ponto FMG. Por isso que a gente vai utilizar esses, que são com o D aqui, todos eles vão estar aqui, nessa propriedade, nessa lista de propriedades. Porque você coloca aqui e ele vale sempre, tá? O nome da janela, aqui esse nome aqui é o nome da janela, tá? O name. Aqui você vê que você não tem aqui um name, tá? Você não altera você, na verdade, esse name aqui é o nome do FMG, por isso que você não altera, tá? Então ele é read-only, você somente lê, você pega ele com a função get. Então você tem aqui as propriedades que tem, e você pode clicar em cada uma delas que vai explicar cada uma, tá? Mas aqui você consegue saber as que você consegue alterar durante a execução do programa, as que você não consegue alterar durante a execução do programa e as que você consegue definir, tanto aqui na montagem da tela, quanto na execução, né? Você tem coisas que se define e tem coisas que não define. E você tem os métodos. Lembra que eu falei que você tem os métodos aqui? Aquele do método, aquela função do método. Então você tem esses métodos aqui que são aceitos na tela. Você pode capturar a tela, você pode imprimir, você pode mostrar, esconder, centralizar, maximizar, minimizar. Você lembra que você tem a propriedade de maximizar, de aparecer o botão de maximizar ou não aparecer? Então, aquilo lá diz se você vai aparecer no cantinho lá, perto do X, o botão para maximizar ou o botão para minimizar. E você não tem como, uma vez que você definiu, você não vai alterar isso dentro do programa. Porém, você pode, quer dizer, você não altera a aparecer ou não o botão, tá? Agora, a maximizar ou minimizar a janela, você tem um método para isso, tá? Assim como ativar, restaurar, o release é quando você apaga a janela. O hide você esconde, tá? Então você tem o show e tem o hide. Então você mostra ou você esconde. A janela não deixa de existir. Ela só está escondida. Agora, o maximiza ou minimiza, ativa. O ativa você ele traz para frente, na verdade, o ativo é que ele torna o foco para ela. Seria mais ou menos a mesma coisa que o set focos, tá? E o restore para restaurar a posição original, tudo. E o release é quando você vai fechar aquela tela. Então você vai fechar, seria apertar o X, tá? O release seria a mesma coisa que apertar o X. Então quando você tem um botãozinho para fechar a janela, o botão vai fazer um do method release daquela janela.
Ele vai apagar aquela janela. Com isso, ele vai perder as informações que estão lá na memória daquela janela. É como se ele saísse daquele programinha, tá? Claro que se você modificou alguma variável, alguma coisa assim, que seja uma variável pública, essas coisas, obviamente elas continuam alteradas pelo que foi alterado dentro da janela, porque você colocou isso, mudou isso para uma coisa externa à janela, tá? Mas o que está, por exemplo, num edit box que está dentro daquela janela, o conteúdo dele, na hora que você fechar ele, você vai perder esse conteúdo, porque você está fechando efetivamente a janela, tá? Não está escondendo, você está fechando. Set focus e o redraw. Redraw, obviamente, para você redesenhar a tela, tá? Você vê que não tem aqui help dele, mas tudo bem. Então, esses métodos você usa com aquele do método. E você tem os eventos, tá? Esses eventos são justamente aqueles que estão aqui nessa telinha de eventos, tá? Então você consegue saber quais eventos que você vai poder usar. Você não, porque você também pode fazer uma definição de evento lá dentro, mas geralmente você faz a definição de evento dentro do próprio, na hora que você configura a janela, tá? Mas aqui você sabe todos os eventos envolvidos nesse componente, que é a janela, tá? De novo, você tem eventos que são exclusivos de alguns componentes, então você tem eventos que são ah, gerais para todos os componentes, então você vai ter as duas coisas, tá? Você não vai ter, por exemplo, um evento ou um maximize num botão, porque você não maximiza um botão, você só maximiza uma janela. Então você pode falar, quando eu vou maximizar a janela, quando apertar o botãozinho no canto, e para maximizar a janela, aumentar o tamanho dela, você vai executar esse evento, que pode ser alguma função que você vai colocar. No tamanho, onSize, então você alterou o tamanho da janela, você então ele executa o evento onSize, que pode estar definido ou não. Entendeu? O scroll, se tem uma janela muito grande, então você vai, quando ele faz o scroll lateral, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, você tem todos os eventos relativos a isso. Tá? E além dessas propriedades que a gente viu aqui em cima, você tem também algumas outras propriedades novas que você consegue utilizar dentro um, do programa, tá? Não são propriedades que aparecem no IDE, isso aqui você vai usar. Então, se, por exemplo, você quer saber se a tela está minimizada, você vai usar essa propriedade. Você vai saber procurar se ela está maximizada, é essa propriedade, entendeu? Então você fala, não quero que maximize durante apesar de você ter o botão, você fala, ele tem o botão, mas eu não quero que tenha efeito. Então você tem esse no maximize, tá? Que é uma propriedade. Então ele tem o botão, mas ele não vai maximizar ou não vai minimizar, não vai fechar e assim por diante, tá? Tudo isso você tem nessas novas propriedades. E aqui os efeitos são efeitos relativos à janela também, tá? Então, coisa de transparência, o caption, que seria um título, né? Alguns deles você vai ter como, então você tem várias informações aqui, então é muito útil você dar uma lida nesse help aqui, tá? E tem um exemplo aqui. Você vê que nesse exemplo ele está usando uma coisa diferente do que a gente faz no IDE. No IDE, essa parte do define até o end window, tudo isso daqui está dentro daquele FMG. Tá? O resto que está fora, o set auto scroll, activate, isso daí é dentro do main.prg e esse define é dentro do FMG. Tá? Então você tem que ver na hora que você vai olhar esses exemplos, você vai ter que fazer teste e verificar o que faz. Tá?
Então, só para brincar um pouco com essas propriedades, falando de algumas propriedades que são mais úteis, você tem o backcolor, que é o padrão é sem nenhum, que é esse daqui que a gente está vendo, mas se quiser você pode falar, por exemplo, que a sua janela vai ser esse laranja aqui. Então todo o fundo dela vai ser essa cor. Você tem aqui a definição, tá? Ah, de novo, você pode olhar se isso daqui é uma coisa que você possa mexer no programa. Se você puder, você pode fazer, eu vou ser no meu padrão, eu não quero ficar toda vez alterando isso. Então você pode, se o backcolor for uma coisa alterável, por linha de programação, você pode criar na sua função, no seu conjunto de sets que você vai colocar, no padrão de sistema que você desenvolver, você pode colocar a configuração da tela, da cor de fundo de tela, como sendo uma coisa que ele sempre vai ler, colocar isso numa variável, e no onInit dela você sempre alterar isso, por exemplo. Tá? Cursor, você pode alterar, aqui no caso do cursor, você vai colocar o nome de um arquivo .ico, que é para você fazer, que nem você tem aqui, uh, cvtools.ico, é um arquivo de ícone, tá? No caso, no ponto .ico não, cursor é .cur, tá? Eu não tenho nenhum aqui. Porque você pode se mudar para mãozinha, para uma mão, para um ponteiro com alguma coisa diferente, tá? Então esse cursor seria isso. Mas de novo é um arquivo de imagem que você tem .cur, que é o que você vai preencher aqui. Aqui é a altura da sua janela, sim. Se tem botão de ajuda, então você pode colocar um verdadeiro aqui, por exemplo. Tá? Nesse modo aqui você vai ver que não aparece, mas na hora que compilar é que vai aparecer. Tá? O ícone é o ícone da janela, vamos colocar ele sendo esse vtools.ico. Um detalhe, isso daqui você vai ter sempre que fornecer junto com o programa. Então é legal se você tiver que nem um diretório img, onde você vai colocar todas suas imagens, tá? E aí você vai colocar, ele vai para você distribuir, para ficar mais fácil a distribuição do seu aplicativo. E você tem que fornecer esse arquivo junto, porque senão você não vai conseguir fazer a definição. Ele volta ao ícone padrão porque ele não acha. Tá? Então aqui, esse ícone daqui vai substituir esse ícone de janelinha aqui, tá? De uma imagem de telinha aqui. Tá? O botão Max Button é o botão para maximizar, o Min Button, botão para minimizar. Você pode controlar se quer ou não. Tá? O Notify Icon, o Notify Icon é o que fica naquela. Você pode ter naquela tela naquela parte da barra de status do Windows, coisa de notificação, ícone de notificação, que é aquele íconezinho que aparece na barra de status lá no canto perto do relógio. Tá? Aí você tem uma dica que é uma frase, né, para você, quando você tem o ícone, você poder aparecer, dizer essa frase aqui, esse texto. Se você pode mudar na janela, o tamanho da janela, sizable, verdadeiro, você pode alterar o tamanho durante a execução ou não. Aqui você tem menu do sistema. O título sempre é recomendável você alterar, né? Nosso sistema. Canal. Aí você já vê aqui, esse você já vê que aparece aqui, tá? Title bar, esse daqui ele vai aparecer ou não essa barra daqui, onde aparece o nome do sistema, os botões, o ícone. Se você deixar o padrão dele, obviamente aparecendo, só que se você colocar como falso, não vai aparecer essa tela, essa barra em cima.
Então você obrigatoriamente vai ter que botar um botão para poder fechar, porque aqui quando aparece, se você apertar o X, ele vai fechar o seu sistema. Se você não tiver, se a sua barra no title bar tiver como falso, não vai aparecer essa barra. Então você tem que ter um botão para fechar, porque senão você vai ter que ir lá no gerenciador de tarefas e fechar por lá, tá? Porque você não vai ter alternativa para poder fechar o sistema. Esses virtual size de virtual RAID, virtual width, isso daqui é para um determinado tipo de janela que você tem aqui, que acho que é esse split box, tá? Eu nunca usei, a gente pode depois fazer um vídeo e verificar. O visible, obviamente, você pode falar se ela está visível ou não. Uma coisa que é legal, você pode, por exemplo, abrir a sua tela, mas deixar ela invisível e em seguida abrir uma tela de login. E aí, se a pessoa colocar, aí você torna ela visível, tá? Ou se você quiser, você pode fazer só para você deixar as informações lá, tornar ela invisível e deixar a tela lá no fundo. Ninguém vai ver, ninguém vai saber que está aquela janela lá. Para você ter alguma coisa lá dentro dela, alguma coisa que você queira estar manipulando, usando, tá? Então aí vai da sua criatividade. E o main, esse aqui, o window type. Esse aqui você tem o main, que é essa janela, a janela principal. O child, que seria uma janela filha. Modal tem a característica de que você não consegue, por exemplo aqui, ó, tá vendo esse editar propriedade? Ela sai aqui, né? Tudo bem, ela está você consegue mexer de um lado para o outro. Porém, você não consegue ir para a janela que está atrás. Você clica, ele faz o barulho e não vai. Porque esse editar propriedade aqui é uma janela modal. Ela é aberta por aqui, por esse nosso gerenciador de objetos, né? Mas ele não permite sair dela sem apertar o botão. É uma boa para você tentar fazer alguma coisa que queira obrigar o usuário a ler, de qualquer forma, porque ele não vai conseguir sair sem apertar o botão que você tiver definido. Obviamente, nossa janela principal não pode ser modal. Esse split child deve ser, você vai usar essas janelas de split e você vai usar com esses virtual size, isso daí. O standard e o panel. Panel, isso daqui eu não verifiquei, sinceramente, mas a gente pode trabalhar em cima delas, verificar cada um dos tipos de janela, fazer um vídeo para cada tipo, se vocês quiserem. Aí deixem nos comentários se vocês querem fazer, mas geralmente você vai usar com o que ele está usando, vai ser o main ou child. Main é a nossa janela principal, tá? Quando você faz uma outra janela, aí teria que verificar aqui o tipo, mas você não costuma mudar, né? Mas você pode fazer outros tipos diferentes. E aqui, na nossa janela, aqui você vai ver que não tem nada. Eu vou até compilar agora, só para vocês verem executando. E ela não tem nada de especial. E eu recomendo que vocês façam isso. Criou um projeto, fez as características da definição, as propriedades da sua janela, sem criar evento nem nada, compila, vê se está tudo funcionando, vê se ela abriu, aí vocês fecham e aí vão começando a fazer as mudanças. Se vocês têm um grupo de configuração, uma série de sets que vocês vão colocar aqui, eu sugiro que vocês coloquem um PRG com uma função para isso. E aí, nessa tela aqui, vocês colocam chama essa função. Porque vocês vão criar essa função, pode estar até dentro daqui desse main.prg, enquanto você está fazendo a primeira vez, tá? Para você fazer os testes das configurações. E aí você vai testando, verificando tudo que funciona e que não funciona. E você, uma vez que você tenha criado o seu padrão, você já sabe que funciona. Você põe isso numa função separada, você vai num PRG separado, que você vai jogar dentro do seu projeto sempre.
e vai conseguir chamar aqui. E aí essa é a função. E você já sabe que funciona, porque você já vai ter testado com outras janelas. Então dificilmente vai dar problema, tá? Então eu recomendo que vocês façam dessa forma. Ir fazendo e compilando, fazendo e compilando. É chato, é trabalhoso, mas é muito mais fácil de detectar erros fazendo dessa forma do que você fazer todos os elementos, todas as coisas, todas as funções e depois ter que sair caçando os erros dentro do que aconteçam durante a sua programação, tá? É assim que eu faço, é assim que eu sempre fiz e é o que eu recomendo que seja feito. E não sou só eu que recomendo. Tem vários canais no YouTube que ensinam a fazer programação e eles também fazem a mesma recomendação, tá? Então, vamos compilar só para poder concluir o vídeo de hoje e a gente vai, que eu acredito que aqui a gente conseguiu cobrir todas as coisas. Nos eventos, deixa eu falar antes de compilar. Eventos você tem quando você muda o foco, quando você está numa janela do scroll horizontal, quando você inicializa, interactive, close. Aqui eu não quando fecha de uma forma interativa, quando você perde o foco, quando você quer dizer, você está mudando o foco para outra janela, quando você maximiza, quando você minimiza, quando você clica com o mouse, quando você arrasta o mouse, quando você move o mouse, que você pode estar movendo ou arrastando, são duas coisas diferentes, vocês sabem disso. Quando você clica na notificação, aqui no OnPaint seria se você tivesse alguma função relativa a isso. Quando você fecha, o OnRelease é quando você vai fechar a janela. Daqui é bom quando você vai fazer, quando você abre um banco de dados no começo, por exemplo, aí na hora que você dá o OnRelease, então se deu no OnInit, você fez a conexão com o banco. Aí na hora que você vai fechar, você coloca o OnRelease. Não importa como você fechou, se foi através de um botão, se foi através do X, através de uma função, ele sempre vai, como ele está fechando a janela, ele vai executar o OnRelease. E aí você pode aí fechar o seu banco de dados, apagar algumas variáveis, alguma coisa assim, tá? Então um evento muito interessante. O OnInit e o OnRelease são muito interessantes e muito úteis, tá? Ou, principalmente nessas janelas. No scroll down, quando você vai fazer um scroll, você tem um scroll vertical, né? Então você vai fazer o scroll para baixo, o scroll up é scroll para cima, mas aqui é no scroll horizontal para a esquerda, para a direita. No size você muda o tamanho da janela. E esse vertical scroll box é também naquelas de split. Tá? Então você tem vários eventos. Vocês podem testar, podem criar uma função aqui, por exemplo, cria uma função aqui no init, está aparecendo uma tela de mensagem, né? Entrei na função no evento onInit. Aí você vai saber exatamente qual é o efeito que causou. Isso é uma coisa para ficar testando, para ficar brincando com esses eventos e saber exatamente onde aplicar. Tá? Então, acho que aqui a gente cobriu tudo sobre as janelas. Vamos só compilar para poder ver executando. E é bom que você faça isso, tá? Que vocês tenham esse hábito de ficar compilando. Vamos lá. Vamos salvar e compilar. Então, como vocês podem ver, a nossa janelinha aqui, vocês veem que o ícone já não é mais o ícone padrão, é aquele desse VTools. Nosso título aqui tem aqui uma interrogação, que é porque eu tinha configurado o help, tá? Para poder aparecer um botão de help que vocês podem usar para fazer um help do sistema, alguma coisa assim. O botão de fechar. Como eu não configurei a questão de maximizar ou minimizar, então não apareceu aqui botões. A gente pode até fazer aparecer agora se vocês quiserem, tá? Deixa eu até verificar isso para a gente ter isso também colocado.
princípio ele não apareceu, eu vou fazer um teste aqui retirando o botão de ajuda. Tá? Normalmente você não usa, geralmente você coloca uma opção na barra aqui que nem ajuda aqui, na opção de menu. Vamos lá, vamos executar de novo, ver se agora vai aparecer. Bom, é isso mesmo. Então quando você coloca o botão de ajuda, o maximizar e o minimizar não aparecem, tá? Se você colocar, se deixar sem o botão de ajuda, aí ele vai aparecer. Aqui, ó. Eu vou grande e tal. Você vê que ele, agora ele alterou os corpos. Você vê que ele pegou tudo de uma cor só, a tela inteira. É só a minha tela aqui estava demorando para atualizar. Certo? Então aqui ele maximiza e minimiza. Tá? Se vocês forem prestar atenção, essa nossa tela do HMG é uma tela desse tipo. Seria uma tela de sistema, com o ícone dela, com o título aqui, botão de minimizar, maximizar e o X para sair, um menu e botões para acessar as funções. E aqui uma barra de status com várias informações. Tá? Mas isso aqui é uma janela principal, assim como essa daqui. Certo? É a mesma coisa. Você pode fazer no seu sistema, fazer a mesma coisa. E aí aqui habilita outras telas em volta, tá? São possibilidades que você tem. Você não precisa fazer um sistema que vai ocupar tudo, toda a sua tela. Você pode fazer uma coisa mais enxuta, por exemplo, se você quer que seu sistema fique em uso o dia inteiro, fazer uma que ele vai ficar a barra lá em cima de forma que ele não atrapalhe o resto da utilização, ou uma barra embaixo, né? Que aí não vai utilizar, não vai atrapalhar a utilização das outras coisas que o usuário vai ter na tela. Então você consegue fazer esse tipo de coisa também, tá? E não sei se vocês se lembram, mas quando a gente viu aqui no vídeo anterior, quando você mexia o mouse aqui dentro da tela de desenho, aí ele mexia nessas propriedades aqui, no R e no C, que é a posição, a linha e coluna, tal, né? E a posição aqui, o 38,96, que seria a posição do mouse. Isso daqui nada mais é do que um efeito relativo a aqueles eventos do on mouse move, essas coisas assim. Por exemplo, quando o mouse se movimenta, então você mexe nesse 38,95. Você faz uma funçãozinha que retorna isso daqui, porque isso aqui nada mais é do que uma barra de status, tá ok? Então tudo isso daqui você consegue mexer. No próximo vídeo a gente vai estar tratando já de dos componentes. Vamos ver os componentes mais usados, né? Então o próximo componente que a gente vai ver, obviamente, vai ser o botão, tá? Em vez de botar, a gente vai pegar esse segundo aqui, que é o botão. Por quê? Porque o botão é uma coisa que você coloca em tudo que é janela, tá? Botão e label são as coisas principais que você vai utilizar. Geralmente, numa tela de edição, é o botão, o label e aqui o text box. São os três mais básicos, tá? Mas a gente vai, ao longo do tempo, passando em todas as outras, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai ver todos ou quase todos esses componentes. Mas no próximo vai ser o botão, tá? Vamos ver esses tipos de botão, como é que você faz, o que você pode mudar nele para personalizar o seu sistema. Então aqui é isso, esse é o nosso nosso vídeo de hoje. Eu vou pedir que vocês me digam o seguinte. Primeiro, aquela coisa que eu já perguntei da linguagem, se vocês querem que explique a linguagem, que aí eu vou fazer a linguagem não esse aqui é uma playlist relativa aos componentes, tá? Eu posso fazer uma outra playlist relativa à linguagem. Posso estar gravando as duas simultaneamente, tá? Não, às vezes libero o vídeo de uma, às vezes libero o vídeo da outra. Se vocês acharem que
falar da linguagem é uma coisa que é importante, porque pode ser que tenha gente que não esteja acostumada com a linguagem. Então, por favor, me avisem nos comentários. E a outra coisa eu vou pedir também para vocês me dizerem se vocês querem que eu faça esse teste dos eventos aqui dentro no nosso um vídeo com esses testes dos eventos, tá? Então eu vou fazendo as janelas, abrindo mensagens de acordo com o evento que aparecer. Então vocês, por favor, me falem, olha, eu quero ver isso daí sim, eu quero ver os testes desses eventos, tudo. Aí a gente pega e coloca aqui, faz um vídeo ou vários vídeos, dependendo da duração, sobre esses eventos, quando eles ocorrem, né? Então, através de algumas mensagens, a gente vai ver quando eles ocorrem, vai poder trazer alguma visibilidade a mais para isso. Então, por favor, me digam no comentário se vocês querem vídeos sobre a linguagem em si e se vocês querem que eu faça um vídeo específico assim com essa questão dos eventos para a gente ver quando eles ocorrem e tornar isso mais fácil de vocês acompanharem. Sem vocês precisarem fazer o teste, a gente faz o teste aqui e vocês só consultam quando vocês quiserem, tá? Então, por favor, me coloquem isso nos comentários para a gente poder dar continuidade nas gravações. Se não tiver nenhum comentário sobre essas duas questões que eu coloquei, eu vou dar prosseguimento fazendo os botões, tá? Então é isso. Então, por hoje é esse o vídeo. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.